Olá, de volta com o nosso curso sobre o regimento interno do TRT e para falarmos agora do artigo 123, do artigo 124 e do artigo 125 do regimento interno. Estamos ainda na parte referente à execução contra a fazenda pública, os precatórios trabalhistas. Tá? Na aula passada, nós fizemos a correlação do regimento interno com o artigo 100 do texto constitucional e principalmente com a regra do artigo 100, parágrafo 5º, tá? Que é importante para a compreensão do tema. Então agora, vejam o texto do artigo 123. O que nós temos no artigo 123? Remeter-se-á o precatório ao tribunal para o protocolo, a autuação e o respectivo cadastramento no banco de dados, em ordem cronológica de apresentação, com todos os elementos que lhe são necessários à identificação. Óbvio, Chegou ali o precatório, ele precisa entrar no TRT, vai entrar através da onde? Do protocolo. Uma vez que foi para o protocolo, gente, vai para o seu respectivo registro e autuação, Eu preciso cadastrar corretamente todas as informações relativas àquele precatório. Só que o mais importante não é perceber isso não, isso é questão lógica, uma questão natural. O mais importante é relembrar a regra constante do artigo 100 da Constituição da República, tá? O pagamento dos precatórios ele é feito à conta dos créditos respectivos e na ordem cronológica de apresentação desses precatórios trabalhistas, no caso, ao TRT da terceira região, tá? Então, o mais importante aqui é a lembrança de se respeitar a fila, de se fazer o pagamento dos precatórios de acordo com a ordem cronológica de apresentação dos precatórios ao respectivo tribunal, tá? Então, cuidado com este ponto aí do artigo 123. 124. Não estando o precatório devidamente instruído, deverá ser devolvido ao juiz da execução, independentemente de despacho. Então, nem precisa de despacho, com a indicação das peças faltantes para imediata regularização, dando-se baixa no protocolo de entrada e no número de registro. Então o precatório não está regular. Eu vou tomar a providência do artigo 124, Não estando ele devidamente instruído, não estando ele devidamente regular com as normas que nós vimos anteriormente no regimento interno, no artigo 122, tá? Ele deverá ser devolvido ao juiz da execução, independentemente de despacho, com indicação das peças faltantes para imediata regularização, dando-se baixa no protocolo de entrada e no número de registro. Óbvio, Porque senão eu iria criar uma confusão, Então, a partir do momento que aquele precatório sai do tribunal, retorna para o juiz da execução, eu tenho que dar baixa na entrada dele ali, no protocolo de entrada e no número de registro, Parágrafo único, observar-se-á o disposto no artigo anterior quando o precatório retornar ao tribunal. Óbvio, Se ele está adentrando novamente no tribunal ali, vai para o protocolo, vai para a autuação, precisa ser novamente registrado e cadastrado, tá? Então, segredo nenhum, uma regra aí natural. 125 é a situação contrária. O precatório está regular. Então vejam só, artigo 125. Constatada a regularidade do precatório, o presidente do tribunal, por ofício, fará requisição do numerário à autoridade competente, mediante inclusão no orçamento do tribunal, em se tratando da administração direta da União. A gente tem que observar duas situações aqui distintas, tá? Primeira situação, o precatório está regular. Aí o que o presidente do TRT sempre é o presidente de um determinado tribunal, está lá no artigo 100, a gente já viu isso, na Constituição da República, tá? Então, constatada a regularidade do precatório, o presidente do tribunal, por ofício, fará a requisição do numerário à autoridade competente. Ou seja, você faz uma requisição pedindo justamente a reserva ali do valor necessário para o pagamento daquele precatório trabalhista, tá? Então, o presidente do tribunal fará uma requisição, encaminhará a requisição do numerário à autoridade competente, ou seja, a autoridade
que representa aquele ente devedor, aquele órgão devedor, de modo, que seja organizado lá naquele órgão devedor, tá, o valor necessário, o numerário necessário para fazer o pagamento daquele precatório, tá? Aí essa é uma situação. Só que nós temos uma outra situação. E quando o devedor for a administração direta da União, quando o devedor é a administração direta da União, eu passo esse valor diretamente para quem, gente? Para o próprio tribunal. Não é o tribunal quem deve. Quem deve é a União, tá? Mas o recurso, o valor necessário, o numerário ali, ó, ele já é consignado diretamente ao tribunal para que o tribunal promova a liquidação daquele precatório, determine, o pagamento do respectivo precatório, tá? Então o importante no artigo 125 aqui, ó, é perceber essa regra final, tá? Mediante inclusão no orçamento do tribunal em se tratando da administração direta da União. Então eu tenho a transferência do recurso da administração direta da União para o próprio orçamento do tribunal, de modo a agilizar o pagamento daquele precatório trabalhista, tá? Bem, isso é importante relativo a esses três artigos, ao artigo 123, 124 e 125, tá? No nosso próximo encontro, daremos continuidade falando aí de outros aspectos relativos à execução contra a fazenda pública, ao pagamento dos precatórios no âmbito, do regimento interno do TRT da Terceira Região. Obrigado e até o nosso próximo vídeo, então, o nosso próximo encontro tratando desse assunto.